Bom dia, nono ano de História. Vamos terminar essa Segunda República Brasileira. Nós paramos aonde? No JK. Então vamos ao próximo presidente. Paramos na construção de Brasília, JK. Agora vamos para o próximo presidente, Jânio Quadros e o João Goulart, para finalizar essa Segunda República. Por quê? O que vem depois? A ditadura militar. Então vamos lá. O JK sai, o Jânio Quadros entra. O Jânio Quadros é um político que ele teve uma carreira meteórica. Ele foi prefeito, depois de seguidinho governador, seguidinho presidente, assim ó, subiu do nada. O slogan dele era varre, varre vassourinha, que ele varreria a corrupção do Brasil. Ele era um político populista e muito carismático, né? Quem tiver, é que a gente não tem aula presencial, senão passaria os vídeos, né? Quem tiver curiosidade, joga na internet, Jânio Quadros, você vai ver a cara dele, né? O bigode, aquele óculos assim, antigo. Ele tem a cara de povo, cara de povão, não tinha cara de político, tinha cara de povão. E ele comia pouco mortadela na rua, tomava cafezinho, beijava a cabecinha de bebê, sabe? Fazia aquela política populista para falar que ele era do povo e não era político. E assim ele promoveu a sua campanha e ganhou a eleição para presidente no Brasil em 1961. Só que ele não era nem de um partido grande de um lado, nem do partido grande do outro, ou seja, ele ficou sem base de governo, tá? Então, apesar de ser um meteoro político, ele ficou sem base, sem apoio para governar, para fazer as leis, não é? Então, ele fez várias, ele durou apenas alguns meses no mandato, ele fez alguns atos controversos. Ele chamou o Che Guevara para ganhar uma medalha de honra ao mérito no Palácio do Planalto. No meio da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, o cara vai lá e chama um símbolo da União Soviética para ganhar uma medalha de honra em Brasília. Óbvio que os Estados Unidos odiou isso, né? Ele proibiu o biquíni, briga de galo. Então ele fez várias leis assim, sem pé nem cabeça, estapafúrdios. E aí, como ele ficou sem base para governar, porque para governar você precisa ter o apoio do Congresso, a maioria parlamentar. Ele não tinha, então as leis não passavam. O que ele fez? O que ele achou que ia dar certo? Ele renunciou ao cargo de presidente da República, alegando que as forças ocultas não deixavam ele atuar. E assim o povo que amava ele o colocaria de novo no poder como ditador. Só que isso não aconteceu. Ele renunciou, entregou o papel. Beleza. Vai lá, Jânio. E aí ele abdicou da presidência do Brasil e saiu. Ninguém pediu para ele ficar. E assim o Jânio Quadros passou apenas alguns meses no poder. Só que ele criou um pepino, um problema tão grande para o Brasil que vai gerar a ditadura militar. Porque o vice, ele era eleito igual o presidente, em chapas diferentes. Então o vice do Jânio não era do partido dele, e sim era um cara que era mais ligado à esquerda, no auge da Guerra Fria, que era o João Goulart. Então o vice-presidente que deveria tomar posse era o João Goulart. Quando o Jânio fez a renúncia, o João Goulart estava onde? Na China comunista. Ainda isso. Então, os parlamentares do Brasil queriam impedir que o João Goulart entrasse no Brasil, né? E queriam dar um golpe no João Goulart para ele não assumir o Brasil, porque ele era socialista, ele ia transformar o Brasil em uma nova Cuba, em uma nova União Soviética e tal. Então, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, fez a campanha da legalidade, ou seja, fez uma campanha para garantir a lei. O que era a lei? Se o presidente não é mais o presidente, o vice toma posse. Essa era a lei. Então ele fez essa lei, se aliou a alguns setores do exército e garantiu a posse do João Goulart na presidência do Brasil. Só que essa posse não foi como presidencialismo, e sim como parlamentarismo. Ou seja, você tinha o João Goulart como presidente, só que você tinha um primeiro-ministro parlamentar ali junto com ele. Isso foi uma aliança, um meio termo. Vocês querem que o João Goulart assuma? Beleza, a gente deixa ele assumir, só que ele vai ser um parlamentarismo, ele vai ter uma outra força aqui para contrapor e para evitar o socialismo no Brasil, tá? Só que quando ele assume, ele começa a fazer algumas medidas radicais.
né? Ele faz um plebiscito e depois volta, sai do parlamentarismo, volta para o presidencialismo. Ele faz algumas reformas de base, ou seja, distribuição de renda, e isso começa a deixar a sociedade civil brasileira preocupada, né? Principalmente quem tinha dinheiro na época, tá? Depois que ele faz essas reformas de base e ele anuncia mais reformas no comício que ele fez no Central do Brasil, no Rio de Janeiro, ou seja, falava que a força dele era o povo, que ele só precisava do povo para governar, que o povo tinha que estar do lado dele, que ele ia transformar o Brasil e tal. Então a elite entendeu que isso era um recado socialista. Então, alguns dias depois desse comício na Central do Brasil, você teve a Marcha da Família por Deus e pela Liberdade, ou seja, uma marcha em movimento em prol da direita do Brasil, né, contra o governo do João Goulart. Obviamente que o final disso deu o quê? Na ditadura militar. Então a ditadura ou regime militar é uma consequência da insatisfação da elite brasileira, do apoio do exército, da igreja, para tirar o João Goulart nesse contexto entre Estados Unidos e União Soviética dentro da Guerra Fria. Então, segundo as pessoas da época, achavam que o Brasil estava se socializando, então deram um golpe militar. Na época, o regime militar era apoiado pelo governo americano em todos os países sul-americanos para eliminar o socialismo, para evitar que outros países se transformassem em Cuba, e assim o Brasil entra na ditadura civil-militar, tá bom? É isso.